Efésios capítulo 1, versículo 13. Acompanhe comigo, hoje vai ser uma mensagem expositiva. A gente vai ler, entender. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados. Você pode dizer aqui, ó, selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou falar até 13, você fala selados com o Espírito Santo da promessa. 1, 2, 3. Selados com o Espírito Santo da promessa. O que é o selo do Espírito Santo da promessa? O próximo versículo explica. Ele é o penhor. Talvez em algumas versões diz, ele é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E só quem ama a palavra de Deus diz, eu amo a Bíblia. Tome seu assento. Aleluia. Escute bem, igreja, eu vou construir isso aqui, mas me acompanhe, que eu sei que é difícil a gente dar continuidade a todos os pregadores que aqui vieram antes. Mas o que nós acabamos de ler aqui no texto é que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele então é uma garantia, ele é um penhor. Garantia quer dizer calção. Sabe quando você vai comprar algo, você dá um cheque calção? Você dá uma entrada. Então você faz um pagamento de entrada que garante uma compra. Você assegura algo dando um valor inicial, dando uma garantia, dando um penhor. Então, a entrada, a garantia, o penhor, ele é feito da mesma substância, da mesma espécie, da mesma coisa que o restante da integralidade do pagamento. Vou exemplificar. Se eu compro um carro de 70 mil reais, eu vou chegar na loja e ele fala, eu preciso de uma entrada, eu preciso de uma garantia. Então você chega e dá um cheque calção, você dá uma garantia de 20 mil reais. Qual é a expectativa da loja? É que depois você parcele e você venha pagar o restante daquilo que ficou em aberto. Só que você não vai pagar com outra coisa, a não ser a mesma coisa que você deu de entrada. Se você dá de entrada dinheiro, você vai pagar o restante do carro com dinheiro. Não faz sentido eu comprar um carro de 70 mil reais, dar uma entrada de 20 e voltar com ele dando 50... 25, isso mesmo, a matemática está meio ruim aqui. Eu dei 20 a 70, sobra 50, e eu vou chegar com ele com 50 mil abacates. Não, por quê? Porque se a entrada é em dinheiro, o restante do pagamento tem que ser em dinheiro. Então eu garanto a compra com a entrada, mas falta eu pagar o restante para a loja. Se a entrada é em dinheiro, o restante das parcelas e a integralidade então assim do pagamento também tem que ser na mesma espécie que foi dada a garantia. Se o penhor é em dinheiro, o restante é em dinheiro. Então eu acabei de ler que a minha garantia, o meu penhor é o selo do Espírito Santo. Então o que Deus está falando é, eu vou dar de entrada, eu vou dar de garantia para vocês o Espírito Santo, mas não é todo o Espírito Santo, é a entrada, é o selo. Eu aprendo nesse texto que existem níveis diferentes do Espírito Santo que eu posso experimentar. Eu aprendo que, eu fui salvo, eu aceitei a Jesus, Deus veio e me selou. Ele me deu uma garantia, você vai para o céu. Está aqui um calção, está aqui uma entrada, está aqui um penhor. Pega um pouco do Espírito Santo para você ser selado e ir para o céu. Então, se a minha entrada é o Espírito Santo, a garantia é o Espírito Santo, qual é o restante do meu pagamento? Vai ser em dinheiro? Vai ser em abacate? Se Deus colocou de entrada o Espírito Santo, o que eu vou experimentar ainda? Mais do Espírito Santo. Existem níveis do Espírito Santo.
Então Deus está falando, me aceitou, veio aqui na frente, levantou a mão, houve uma transformação, se arrependeu, vem aqui, eu vou deixar você experimentar um pouco do Espírito que esteve no meu filho Jesus também. Pega aqui um pouquinho para você, porque ele vai entrar na sua vida, ele vai te dar um selo endereçado para o céu, ele vai te levar para aquele local, mas não fique parado só por aí não queira apenas experimentar a minha entrada, porque existem também as parcelas. Não fique inquieto, não fique confortável, não fique pleno, não fique parado só em receber a entrada que Deus tem para você. Deus tem mais do Espírito Santo também para a sua vida. Eu aceitei a Jesus, pastor, estou indo para o céu, já está bom para você. Eu não quero só a entrada, eu quero todas as parcelas. Eu quero pagamento à vista, Deus. Eu quero 100% daquilo que Deus tem de Espírito Santo para a minha vida. Porque quando eu aceito, eu recebo, mas é uma fração, é uma porção, é uma medida. E o que Deus está falando é, isso aqui é só garantia. Tem mais para você do Espírito Santo. Não fique parado, experimentando ou pensando que você já recebeu tudo. Olha para mim, que eu vou derramar sobre a minha igreja o meu Espírito. Quantos querem 100%, pagamento à vista? Quantos querem ser quitados pelo Espírito Santo? Entendeu? Eu não quero só ter entrada. Eu não quero só ser selado pelo Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser revestido no Espírito Santo. Eu quero ser preenchido pelo Espírito Santo. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero acordar de manhã, botar o meu pé no chão, como falam alguns pregadores, e o inferno estremecer, e os demônios falarem, meu Deus do céu, ele acordou. Quer dizer, demônio não vai dizer meu Deus do céu, ele vai falar, meu diabo do inferno, porque a gente vai pisar aqui. Eu quero um dia pegar aqui esse microfone e começar a pregar a palavra de Deus, mas eu vou estar tão no azeite, tão no Espírito, que nem vai precisar fazer o apelo. As pessoas vão se levantar voluntariamente e correndo para cá, falando, eu também preciso um pouco dessa unção, eu preciso aceitar Jesus. Eu já estou profetizando aquilo que Deus vai fazer em nosso meio. E eu já deixo para você aqui um convite. Se em algum momento dessa mensagem você sentir de vir aqui para frente, você não está interrompendo o culto, não. Ao contrário, você está complementando e melhorando o culto. Não precisa eu te chamar aqui para você vir receber de Deus o que Deus tem para você. Pode correr, pode vir, porque hoje é noite da gente ser cheio do Espírito Santo. Cheio. Eu não quero me contentar só com a entrada, pastor Ribeiro. Eu quero ser lavado, remido, revestido, encharcado, imerso, batizado com o Espírito Santo. Aleluias. E a gente só leu 2 versículos. Vamos continuar, Efésios, capítulo 1, versículo 15. Bota para mim também. Olha a continuação do que está sendo dito. Ele fala, existe uma garantia, que é um selo. Então tem um penhor, tem uma entrada. Você vai experimentar um pouco. Mas tem muito mais, não para por aí não, tá? Não fica satisfeito só com um pouco do Espírito Santo. Aí no versículo 15, diz assim, pelo que, ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê conhecimento, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Então não é só selo, tem conhecimento e tem revelação também nesse espírito, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança, da sua herança nos santos. A oração dele é, ilumina o olho, ilumina a mente, ilumina a cabeça dessas pessoas, que eles possam abrir os olhos, porque o que ele está dizendo é que nós temos 2 pares de olhos, não é apenas o que está no meio da sua cabeça, existe um outro olho chamado olho do entendimento. É por isso que o profeta, quando estava com o seu moço, falou assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. E quando Deus abriu o olho do entendimento, o olho espiritual dele, ele viu miríades de anjos protegendo os servos de Deus. Então não é apenas esse olho que você tem, existe um olho espiritual, não é apenas essas 2 orelhas, ouvidos que você tem, existem os ouvidos também espirituais. É por isso que Jesus às vezes falava, aquele que tem ouvidos,
ouça. Eu estou pregando aqui essa noite. Tem pessoas que estão ouvindo só o que eu falo, mas tem coisas que o Espírito Santo já está falando no ouvido de algumas pessoas. Com qual ouvido você está ouvindo essa mensagem de hoje? É com esse ou com os ouvidos que o escritor diz: eu oro, eu peço a Deus que ilumine e dê para vocês uma audição espiritual. Aleluia. Olha o que o Espírito diz à igreja. Continuação, versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Tem sabedoria e entendimento nesse Espírito, não é só selo. Você está entendendo que ele fala a entrada, e depois ele vai falando tudo o que existe nesse Espírito? Ele fala, não fica só parado no selo, porque tem sabedoria, porque tem entendimento. E aí olha o que ele fala aqui, ó, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Existe poder. Que poder é esse? O poder que se manifestou em Cristo, ressuscitando ele dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele é penhor? É. Ele é entendimento? É. Ele é sabedoria? É. Mas vai além disso. Sabe o que existe nesse Espírito Santo? Poder. Assembleano não gosta disso, né? A gente gosta de poder. Então, ele está falando, não é qualquer poder não, esse aqui é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e levou ele para o céu e assentou ele do lado direito do Pai. É esse tipo de poder. Só que a gente não vive ele na plenitude, né? Ou muitos não vivem. Por quê? Porque a gente fica confortável com o selo. Eu aceitei a Jesus, eu recebi a garantia, eu tenho o penhor. Só que existe mais. Existe mais do Espírito Santo para a sua vida. Existe mais do Espírito Santo para a sua casa. Existe mais do Espírito Santo para esta igreja. Eu não me contento apenas em ir no céu. Entenda, eu entendo que essa é a maior obra de fato do Espírito Santo, é a salvação. Ele não está diminuindo a salvação, pelo contrário, ele está falando, ei, você já está salvo, amém, glória a Deus. Você tem certeza? Você está andando debaixo dessa aliança? Glória a Deus. Mas enquanto você está andando, existem outras coisas que você pode tomar proveito do meu Espírito. Aleluias. É por isso que eu sou pentecostal. Pentecostal não se contenta com pouco Espírito Santo. Estou falando com alguém pentecostal aqui? Não, eu não me contento só em ser selado, não. É por isso que eu dou glória a Deus, aleluia. Eu falo em línguas, eu entrego o mistério que eu vi que aconteceu aqui. Eu vi a irmã lá em cima, estava cantando, ela já estava aqui. Por quê? Porque eu não quero ficar só no rasinho, não. Eu quero mergulhar no Espírito Santo. Eu quero receber tudo aquilo que Deus tem para a minha vida do Espírito Santo. Senhor, não me dá só a entrada, não. Me dá o pagamento completo. Me dá tudo que o Espírito Santo pode me prover. Não quero só um respingo, não. Eu quero mergulhar essa noite. Quantos querem mergulhar essa noite aqui comigo? Aleluia, glória a Deus. Estou sentindo vocês rouquinho. Acho que o pastor Rogério secou vocês ontem aqui de glória a Deus, né? Não sobrou nenhum para o pastor André aqui. Aleluia. Já que estamos falando sobre porções, medidas que Deus vai dando do Espírito Santo em momentos distintos e diversos, conforme Ele quer. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto a mão de Deus e a presença de Deus. Eu tive um almoço com o pastor Ribeiro essa semana. Ele falou assim, pastor André, tudo que uma igreja precisa para crescer, claro, é muito bom estrutura, tanto pessoal quanto física, maravilhoso, mas a gente precisa da nuvem. Eu fiquei meditando um pouco nisso, porque a nuvem é o que acompanhava o povo no deserto. Então à noite fazia muito sol, mas a nuvem protegia. Aí, como foi pregado ontem aqui, aí fazia muito frio, aí a nuvem aquecia, estava com fome, a nuvem dava comida, aí tinha sede, a nuvem abria a rocha, aí não conseguiu atravessar, a nuvem abria uma vez. Enquanto existe nuvem, existe provisão.
E Ele vai dando a provisão conforme a necessidade, mas eu entendo que existem pessoas que têm necessidades maiores. É por isso que você vê alguém dando glória a Deus mais alto. É por isso que você vê alguém adorando mais alto. É porque aí fala, grita muito alto, fica falando muito, fica falando língua estranha do meu lado. É que você não sabe o quanto do Espírito Santo está tendo um download ali lá. Deus está falando, se você não quer, não tem problema. Se você só gosta de ser selado, amém, vai para o céu. Mas tem gente na terra que não quer só o selo, não. Tem gente que quer ser batizado. Tem gente que quer ser transformado. Níveis, medidas do Espírito Santo. Abre para mim 2 Coríntios. Eu sempre prego com 2 textos, eu quero aplicar, eu quero falar sobre medida. Acho que semana que vem eu vou falar também um pouco sobre medidas. Mas olha isso aqui, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses, que se louvam a si mesmos, esses se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, eles estão sem entendimento. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, ó, não perca tempo se comparando com quem se acha. Porque quem se acha, ele se compara a si mesmo dentro do parâmetro dele. Ele não olha para o que Deus tem para a vida dele. Para ele se sentir bem e se achar, ele pega 3 pessoas igual ou pior que ele e se compara. Aí ele fala, eu sou melhor do que eles, eu sou bonzão. Exemplo. Verdade. Cadê os pernas de pau de futebol aqui? Levanta a mão. Você está numa igreja. 1, 2, 3, aí eu falei, está numa igreja, viu? Todo mundo segurando, sou perna de pau. Eu falei, você está na igreja, Deus está vendo, todo mundo levantou. Se eu convido 3 pernas de pau para jogar futebol comigo, eu vou voltar para casa falando, amor, eu sou o artilheiro, ganhei, sou melhor que todo mundo. Vou me achar, por quê? Porque eu estou fazendo o meu parâmetro de medida. Eu que estou me comparando com algumas pessoas. Então, você é melhor quando você se compara com perna de pau. Agora, chama o Cristiano Ronaldo para jogar um a um com você, né? Aquela famosa frase, sou o melhor do mundo. Ele fala assim, eu sou o melhor do mundo. Você vai ser o pior, por quê? Porque você começou a se comparar com alguém que é bom nisso. É o que ele está falando. Muda a tua forma de ver como é que você está indo, bem ou mal. Muda a sua forma de entender se você está usando o seu potencial ao máximo, porque a forma de vocês eu não entendo. Às vezes vocês pegam um parâmetro ruim, depois vocês pegam um parâmetro bom, aí às vezes você fica muito feliz porque você é melhor que todo mundo. Daqui a pouco você pega, vê o jogo de futebol, os melhores do mundo, você fala, eu sou o pior. Aí você fica em depressão, porque para de se comparar com os outros. Eu não te chamei para você se comparar com os outros. Olha para mim, que eu tenho uma medida para você. Aí você vai olhar e falar, qual é a medida que Deus me deu? Será que eu estou alcançando a totalidade dessa medida? Quanto do Espírito Santo Deus tem para a minha vida? Será que eu estou cheio do Espírito Santo ou estou muito aquém do Espírito Santo? O versículo 13. Porém, não nos gloriaremos fora da medida. Que medida é essa? É a medida que Deus dá. Não é você que dá a medida, é Deus. Você que vai ter que entender a medida que Deus te deu. E o que ele está falando é, Deus vai te dar um talento, Deus vai te dar uma medida, Deus vai te dar uma porção. Então quando você for se autoanalisar e entender se você é bom ou ruim, faça isso referente à medida que Deus te deu. E não a medida que Deus deu para o Nardelli. Porque se eu for reger igual o Nardelli, acaba o coral. Se eu for colocado num jato caça para pilotar que nem o pastor Ribeiro, eu não consigo nem ligar a luz de ré. E eu nem sei se tem ré no avião, para você entender. Eu não sei se é o carro que nem tem ré, para você entender como é que. É que eu vim em Top Gun, o cara deu ré no ar, não foi? No ar, eu falei, o cara deu ré, rapaz, voando o negócio. Deus está falando para pessoas aqui, isso aqui é libertador. Olhe apenas dentro do potencial que eu te dei. Porque Deus dá para cada um de nós um potencial. Deus dá para cada um de nós uma porção. Deus nos dá a cada um uma esfera de atuação. Isso aqui é libertador para algumas pessoas. Tente trabalhar dentro da esfera que Deus te colocou. Se fosse para eu ficar aqui nesse púlpito, querendo me comparar à sabedoria bíblica que o pastor Ribeiro tem, eu nunca pregaria. Se eu ficasse nesse púlpito para me comparar da forma eloquente e a voz bonita que o pastor Rodolfo tem para pregar, eu nunca pregaria. Se eu ficasse nesse púlpito para falar um pouco ou querer demonstrar a fé que o pastor Samuel Câmara tem, eu nunca pregaria.
Se eu estivesse aqui me comparando, porque Deus usou o Benihim para cair, para curar, e nunca vi às vezes Deus pegando e me usando para derrubar ou curar a gente, eu nunca pregaria. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente fica se comparando com a medida e com a porção que Deus dá para as outras pessoas. Deus deu fé para eles, Deus deu o dom de cura para ele, Deus deu sabedoria da palavra para ele, Deus deu voz bonita para ele. Qual é a tua porção? Busca, entende de Deus, e aí você vai começar, opa, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou melhor do que eu estava pensando. É por isso que eu sempre falo, ei, você está muito melhor do que você pensa. É porque você não está se comparando da maneira correta. A sua referência não é para as pessoas. Não olhe para o lado, olhe para dentro. Olhe para a sua medida. Qual é o potencial que Deus colocou na minha vida? Sabe por quê? Porque Deus vai te julgar conforme a medida que Ele te deu. Mas Jesus, esse cara aqui no céu, o problema meu é com ele. Ele tem uma porção específica. Não pense que você pode entrar no céu porque você é melhor que outra pessoa. Não é você que julga, sou eu. E eu te dei uma medida e você não chegou nem nos 10% da medida, quando eu tinha 100% para a sua vida. Não se compare com os outros. Eu vou falar assim, a materialização disso, na minha vida, na minha vivência, veio, claro, há muito tempo, mas ela tem se tornado mais latente nesses últimos meses, ou desde que a gente veio aqui para São José dos Campos, que é através da minha observação, da porção que Deus derramou sobre a pastora de vocês, a minha esposa, a pastora Nayane. Eu falo isso para ela. Tu tem um troço diferente aí, eu não sei o que é não. Porque inicialmente eu regrava a Nayane. Eu ia falar, amor, porque eu tinha referências de mulheres, de pastores, e eu olhava um pouco a postura, e eu entendia, bem, se o pastor é pastor de uma igreja tão grande assim, olha como a esposa dela é. Então, para eu e ela chegarmos até essa estatura, nós temos que ser igual aquele pastor. Eu pensava assim. Então, eu via a porção do outro e falava, a minha porção tem que ser igual a dele. Mas Deus não dá para a mesma pessoa a mesma coisa. Ele derrama sobre um cada coisa. Aí eu ficava, Nayane, vai com calma. Nayane, vai tranquilo. Porque para a Assembleia de Deus, né? Quando a Nayane chegava lá, ó, vai devagar. Porque quando ela chegava e pegava o microfone púlpito, ela era um pouco, deixa eu ver a palavra bíblica correta, ela era um pouco favelation demais. Aí eu olhava assim, né, no cenário, eu falava, rapaz, eu não estou vendo nenhuma serva do Senhor, pastora favelation, que nem a minha irmã não, que nem minha irmã já, que nem, a minha irmã é câmara, ela é fina, Nayane. Aí eu lembro, o dia, e Deus tem usado, a pastora Nayane aqui, a nossa pastora também, né, dessa casa, para fazer coisas extraordinárias em várias igrejas do Brasil. Eu que seguro ela aqui, que eu falei, na itinerante não fica aqui. Ela recebe uns 20, 30 convites por dia para pregar. Mas eu lembro uma vez que ela chegou comigo e falou assim, amor, eu recebi um convite, que eu não sei quem é, eu queria pegar uma referência de um pastor lá de Belo Horizonte. Aí ela falou assim, eu não lembro, mas é alguma coisa de Central. Eu falei, Batista Central de BH? Ela é, pastor Paulo Mazzoni. Ela, isso? Eu falei, mentira. Ela, tu conhece Paulo Mazzoni? Eu falei, meu Deus do céu. Para mim, uma das maiores referências de pastor. Uma igreja maravilhosa, uma igreja organizada, uma igreja influente, uma igreja relevante. Eu falei, eu não acredito que te convidaram para pregar lá em Belo Horizonte. Ela assim, porca, eu falei para ela. Aí quando a Nayane, eu falei, vem aqui, senta aqui, senta aqui. Lá é uma igreja batista, tradicional, com tradição, pessoas relevantes, que todo mundo vê, todo mundo conhece, todo mundo procura neles algum tipo de influência e algum tipo de referência. Então quando tu for lá, fala baixo, respira pouco, come pouco. Eu basicamente falei para ela, seja uma câmara. Aí era um sábado de Santa Ceia geral. Ela não estava aqui, estava lá, não sei o quê. Estava acontecendo o culto no mesmo horário, culto maravilhoso, Santa Ceia, batismo e tal. Quando acabou o culto, eu corri para o carro. Quando eu cheguei no carro que acabou, eu peguei o celular e eu abri na transmissão online do culto. Porque era um negócio de mulher, eu falei, vai até tarde, não sei o que, transmissão online. Eu sei que a minha mulher ela não prega 15, 20 minutos. Ela pega o púlpito, ela pega isso aqui, ela fica 1 hora. Então, ela deve estar pregando ainda, né? Coitado, nunca mais vão convidar ela. Aí eu abri aqui para entender qual é a postura, como é que a Nayane se posicionou. Quando, meus irmãos, e aí ele tem um Bluetooth do carro, veio o som no carro. Quando eu dou o play, que abre aquilo...
Olha a cena. A Nayane estava marchando falando em línguas no púlpito. Marchando. Marchando. Um monte de mulher jogada, arrebatada, chorando no chão. Um monte, para tudo que ela... Aí olha o que eu falei. Nunca mais vão chamar a Nayane. Nunca mais. Daí quando acabou eu liguei para ela, falei, Nayane. Ela falou, amor, tu não sabe o que Deus fez aqui. Aí eu falei assim, o que foi? Eu falei que não era para tu ser caladinha. Eu falei não sei o que e tal. O que é isso, Nayane? Ela falou, amor, deixa eu falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, a pastora, a esposa do pastor e a líder de mulheres falaram assim, pastora Nayane, seja tudo aquilo que você é. Nós não queremos ninguém além da Nayane que nós conhecemos. Então não tente ser ninguém além disso, porque o que Deus colocou na tua vida, e a gente tem acompanhado na sua igreja e na internet, é o que nós precisamos. A porção que Deus depositou sobre você é o que a gente precisa receber aqui nesse local. Então Deus vai dar para você uma porção, para você com esta porção atuar numa esfera específica de atuação e de influência. Aleluias. Eu não posso querer sair entrando para falar para militar, para falar para viagem. Eu não sei. Por quê? Porque não é a minha esfera de atuação. Tem muita gente que fala, olha lá o ministério daquele cara, o ministério, olha, tem um monte de jogador de futebol, deve ter um ministério que... Não queira imitar outro pastor, por quê? Porque talvez Deus não te deu essa esfera de influência. Seja tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não quero ter 10% do chamado do outro, eu preciso ter 100% do meu chamado. É nesta área de atuação que Deus vai me usar. Ele quer que eu seja triunfante para aquilo que Ele me chamou. Então, em Efésios, nós lemos e entendemos que o Espírito Santo, ele é uma garantia. O Espírito Santo, além de garantia, tem poder. O Espírito Santo, além de poder, tem entendimento. Além de entendimento, ele tem sabedoria. Mas ele tem mais coisas. Por quê? Porque a partir do versículo 15, do que nós estamos lendo de 2 Coríntios, ele fala assim. Na verdade, 2 Coríntios não, de Efésios, perdão. Se você for continuar lendo, então ele fala sobre a garantia, ele fala sobre o poder. Aí depois o escritor vai falar assim, ó, mas não adianta ter tudo isso sem saber ou não conhecendo o que você tem. Eu tenho o Espírito Santo quando eu tenho uma garantia, eu tenho. O que ele pode fazer? Se eu não sei, não vai adiantar de nada na minha vida. Se não me engano, Myles Monroe dizia assim, você nunca tomará posse do que você não entende, você só segura o que você sabe. É por isso que a gente tem que prosseguir em conhecer mais, nos relacionar com o Espírito Santo, para a gente entender o que nós temos. Então, Paulo, ele começa a falar um pouco disso. Vocês têm que entender, e eu estou orando a Deus, para que Ele abra o olho do entendimento de cada um de vocês, para vocês entenderem o poder que existe nele, que é o poder que ressuscitou o Cristo, que ascendeu Ele até o céu. Esse é o poder que existe dentro de vocês. E ele fala, vocês estão na terra para representar Cristo. Você entende que a pessoa Cristo voltou e subiu ao céu, mas o Espírito dele continua aqui na terra. E agora nós, a igreja, quando junta, ela é o corpo de Cristo. Um corpo com Espírito faz as mesmas coisas que Jesus fez, enquanto fisicamente ele pisava aqui. Só que ele era um, agora nós somos milhões. Vocês são representantes. O que é representante? É apresentar de novo. Porque ele se apresentou, quando ele subiu, vocês vão representar, vão apresentar de novo aquilo que ele fez. Quem que eu tenho que apresentar? Cristo. Eu não apresento dogma de igreja. Isso é natural quando a pessoa vem para conviver. Mas quando eu vou chegar para alguém, eu não apresento dogma, eu não apresento uso e costume, eu não apresento barreira. Por quê? Porque eu não tenho que converter ele para a igreja, eu tenho que converter ele para Cristo. Eu não tenho que pregar a igreja, eu tenho que pregar Cristo. Se é worship, deixa isso para depois, meu irmão. Por quê? Porque quando o Espírito entra, ele vem com sabedoria e entendimento. Tu nem vai ter trabalho para fazer isso. O grande problema é que a gente acha que a gente é melhor que o Espírito Santo. Então a gente se coloca no papel do Espírito Santo. Não, ele vai entender sobre sabedoria e entendimento, porque eu vou bater, porque eu vou chegar. Querido, só prega o Espírito Santo, que o Espírito Santo faz tudo isso por você.
quando o Espírito Santo está presente num local, a gente não precisa bater a cabeça muito não, porque ele renova, porque ele regenera, porque ele cura, porque ele exorta, porque ele trabalha, porque ele fala. Precisamos apresentar Jesus de novo. Não temos que trazer pessoas para ter experiência com igreja, é experiência com Jesus Cristo. Vamos apresentar. Então a gente tem que ensinar como Jesus ensinou, a gente tem que discipular como Jesus discipulou. Então eu não estou aqui para convencer você do meu dogma, eu estou aqui para te converter a Cristo. Se depois você quer usar terno ou não, isso aí o Espírito Santo vai tratar contigo. E se você está inserido dentro de um ambiente, vai ser natural você conversar com um, conversar com o outro, sentir um ambiente, entender um ambiente. Preguemos Jesus Cristo. Um grande pregador falou: a igreja não é um templo cheio de pessoas, mas são pessoas cheias de Deus. Que assim possa ser. Então ele está falando aqui, abre o olho deles. Eles precisam enxergar o que eles estão fazendo. Tem um pregador americano, eu conheci ele através da Daiane, muito engraçado, o nome dele é Jesse Duplantis. A Nene que me apresentou ele, fala: mamãe, ouve esse cara, ele conta piada, ele é chique. Eu estava vendo alguns vídeos dele outro dia e me deparei com um vídeo de um testemunho dele. Ele teve um testemunho de uma visão, de um sonho. E nesse sonho, ele disse que ele sobe aos céus. Aí quando ele chega no céu, ele vê com clareza, entende com clareza. Ele vê Deus Pai, ele vê Deus Filho, Jesus Cristo, do lado de Deus Pai, mas ele não vê o Espírito Santo. E aí que a gente chega assim: Deus, eu estou vendo Deus Pai, Deus Filho, mas cadê o Espírito Santo? Ele falou: lá na terra. O Espírito nunca saiu daqui não, gente. Jesus falou: ei, vai ser enviado, o Consolador vai ser enviado para vocês, ele estará aqui. O Espírito Santo está pairando São José dos Campos, ele está batendo na porta de igrejas, e de casas, e de famílias. Ele está aqui na terra falando: será que tem alguém que abre a porta? Será que alguém abre o coração? Será que alguém dá lugar? Porque se você der lugar, eu entro, e eu não quero só te garantir, eu quero te preencher com o meu Espírito. Ele quer entrar para te encher. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Quantos querem dar lugar ao Espírito Santo essa noite? Quantos querem louvar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me dá mais, eu quero mais, eu recebo mais, quero experimentar mais, quero sentir mais. Eu não quero só o selo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Então Paulo fala: estou orando por vocês. Eu estou orando por vocês para vocês não, parafraseando, para vocês não ficarem confortáveis com o nível atual. Tá bom a igreja? Tá bom ou não tá essa igreja? Vamos falar a verdade, tá gostoso o culto. Mas tem muito mais. Você acha que o Espírito Santo vai parar por aqui com o que ele está fazendo? Pastor, mas o culto é pentecostal e para e tudo. Meu filho, começa a ler um pouco dos avivamentos para você ver o que é derramado o Espírito Santo de verdade. Então, quando a gente entende dentro da porção, qual é a porção da igreja? Espírito Santo. Se a gente entender tudo que existe no Espírito Santo, nós ainda estamos com a garantia. E a gente tem que começar a ter o entendimento, porque é o Espírito que nos traz o entendimento e sabedoria para falar: Senhor, manda poder, derrama o teu poder, derrama a tua glória, derrama a tua graça sobre a nossa vida. Então, ele fala: tomara que eles vejam o desenho completo do que Deus tem para eles. Para eles entenderem o desenho completo de Deus e não apenas o reflexo da comparação da pessoa do lado. Porque a gente se vê se comparando ao outro. Então, a nossa visão sobre o que nós fazemos ou podemos fazer sempre é um reflexo da pessoa do lado, da igreja do lado. O que aquela igreja está fazendo? O que eles fizeram ali atrás? O que eles estão cantando? O que eles estão promovendo? E aí a gente começa a ficar refém de reflexo de outras igrejas e de outros chamados. Quando Deus falou: eu tenho um chamado específico para a Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos. Eu vou ser mais específico. Eu tenho um chamado específico para a sede. Para de olhar para o lado, para de olhar para o outro e comece a aumentar a porção e o potencial que eu dou para esta igreja. Quantos recebem essa palavra? Diga assim, ó: potencial. A gente tem que atingir o nosso potencial. Para mim, potencial é a esfera onde Deus se move. Mas muita gente fala: pastor, está travado, né? Pastor, está emperrado, né? Pastor, está amarrado, parece que está trancado. Como é que a gente consegue avançar dentro do nosso potencial?
Para mim, quando eu me fiz essa pergunta, eu tive um pensamento. Eu preciso primeiro acordar. Como é que eu me acordo? Através da inspiração. Pelo menos eu sou assim. Então, se está travado, parado na vida, você não vê crescer, você precisa ser inspirado. Você precisa conviver com pessoas, não se comparar, entenda, mas você precisa conviver com pessoas que usam o potencial, que buscam o chamado próprio que Deus tem para a vida dele. Cola na pastora Naná que você vai entender um pouco sobre isso. É o jeito dela, é do jeito dela, não vou nem mais me meter às vezes, porque eu acho que, amor, até se faz assim, é dela. André, fica quietinho, Deus fala, porque o teu potencial está aqui, ó, o dela está lá em cima, para um pouquinho. Começa a olhar o potencial que Deus deu para você, através da inspiração que Ele coloca. Eu sou muito inspirado por pessoas, porque inspiração, ele instiga algo dentro de você. Quando eu sei que eu estou sendo inspirado, é quando eu vejo algo que me move, algo que me comove, que quando eu olho eu falo, rapaz, eu não consigo nem dormir às vezes. Deus tem me exposto ultimamente, Deus tem dado graça. E eu louvo a Ele, não vem de mim de poder conhecer muitas pessoas, muitos ambientes, às vezes muitos países, muitas culturas. E isso me expõe a ser inspirado por coisas que quando eu olho eu fico louco. A Naine fala, eu não gosto de sair contigo não, André. Quando a gente fez aquela viagem lá, Top of Dubai, aonde eu ia, tinha hora eu falava, rapaz, já pensou se essa mesquita fosse uma Assembleia de Deus? Ia ser top isso aqui. Tudo para mim era igreja. Eu entrava num restaurante fino, bonito, era um negócio de outro mundo. Já pensou se a lanchonete da igreja fosse desse jeito aqui? É só Deus salvar um shake aqui na igreja e ele dizimar, está tudo resolvido. Tudo por quê? Porque é dentro de onde Deus me chamou. Porque quando eu olhava aquelas coisas, movia o meu coração. Então quando eu ouço algo que me inspira, algo mexe dentro de mim. É que nem um bebê dentro da barriga de uma mãe. Ele está ali, ele foi gerado e ele começa a se mover. Eu me senti um pouco assim. Eu nunca tive o sentimento de ter um bebê aqui dentro. Mas ontem eu comi feijoada e costela e fui dormir. Foi quase parecido. Eu acho que foi pior. Não teve no almoço dos pastores? Foi violento. Foi forte. Quase que eu falei para a Naina assim, agora eu sei como aquelas mulheres de trigêmeos, quadrigêmeos se sentem, amor. Porque tem umas costelas aqui que morreram uns boi aqui dentro da minha barriga. Mas você entende? Potencial é isso. É algo dentro de você que está se mexendo. É algo que foi colocado no seu interior. É algo que já está gerado, mas não deu luz. Aí ele fica trancado, te comovendo. Então Deus começa a te expor a ambientes, a pessoas, a pastores, a lugares, a atmosferas de glória, para começar a mexer dentro de você aquilo que Ele colocou na sua vida, a porção que Ele depositou lá dentro, que Ele já gerou, já existe dentro de você, só que o que está dentro você ainda não conseguiu colocar para fora. Então como é que eu vejo isso? É como se a inspiração fosse uma dose de um remédio que causasse conflito do meu corpo com aquilo que tem dentro do meu corpo, com a vida que Deus colocou aqui dentro. É que nem parto induzido, não é assim? Quando a mulher está aqui, vai, não vai, está naquela coisa, o médico vê um pouquinho, ele vai lá, ele dá uma injeção. O que é que o médico está fazendo? Está injetando na mulher algo que vai fazer o corpo dela entrar em conflito com o ser, com a vida que existe dentro dela. Não sei se você sabe disso, mas se você pegar um médico e pessoas que fazem parto, eles vão falar, na linguagem do dia a dia, o que é um parto? É um corpo de uma mãe que expulsa, que expele um ser que está dentro dela. Porque já foi gerado, já chegou no nível de maturidade, só que ela ainda não colocou para fora, ela não deu luz, ela não deu vida para aquilo que já estava formado dentro. Ai meu Deus, eu não sei se alguém está entendendo essa palavra, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer na vida de muita gente. Já está gerado, está aqui dentro de você. Ele quer dar luz para aquilo que Ele gerou na sua vida. Não basta gerar, eu tenho que dar luz. Tem que sair de mim, tem que acontecer. O que Deus faz? Ele te expõe a coisas, a pessoas, a atmosferas, a ambientes que façam isso. Eu não sei, mas eu estou sentindo que hoje aqui é uma sala de parto aqui nessa noite. O médico dos médicos está aqui induzindo
o parto de muita gente, colocando não uma injeção, mas é o Espírito Santo que está entrando, falando: está na hora de dar luz para esse sonho, está na hora de dar luz para esse projeto, está na hora de dar luz para o sonho que eu coloquei na sua vida. Igreja é isso também. É uma maternidade de sonhos, de projetos. É uma maternidade de porções, de medidas, daquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, para você atuar dentro da sua medida, na sua esfera de influência. Esse conceito de parto induzido, eu aprendi com a Assembleia de Deus. Eu aprendi com uma pregação do meu pai. Nós estamos completando 81 anos da Assembleia de Deus. Está aqui um 81 para tudo que é lado. A Assembleia de Deus também completa no próximo sábado, agora, 111 anos. Começou em Belém. A Assembleia de Deus em Belém completa 111 anos, junto com a Assembleia de Deus no Brasil. E quando foi o centenário da Assembleia, há 11 anos atrás, foi feito algo muito bonito lá em Belém. O pastor da primeira igreja batista de Belém pregou no templo central da Assembleia de Deus, a igreja mãe. E o pastor Samuel, que é pastor da igreja mãe, foi pregar na primeira igreja batista. Por quê? Porque a Assembleia de Deus foi gerada dentro do útero da igreja batista. Foi? 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, batistas, saíram da Suécia para tentar a vida nos Estados Unidos, em Chicago. De lá, o Espírito Santo de Deus usou um homem em profecia falando: o lugar de vocês não é aqui, Adolf Udim, o lugar de vocês se chama Pará. Eles nem sabiam onde era Pará. Eles foram para a biblioteca, abriram um atlas e viram: Pará fica no Brasil, no norte, temos que vir aqui para Belém. E eles chegam, isso aqui é extraordinário, eles chegam em Belém como missionários, com uma ajuda, sem muito dinheiro, mas eram batistas, tinham experimentado o selo do Espírito Santo e um pouquinho mais do que o selo lá nos Estados Unidos. Aí eles chegam em solo brasileiro, e eles vão procurar o quê? A igreja batista, é onde eles conhecem, é a área de atuação, é a esfera de influência que eles têm. Vamos até lá, porque nós confessamos, nós somos da igreja, nós experimentamos algo um pouco diferente, mas vamos para lá. Aí eles começaram devagarzinho a ajudar em uma coisa, porque não sabiam a língua, não tinham dinheiro, não sabiam muita coisa, mas ajudar nos cultos. Daqui a pouco o Espírito Santo falou: eu vou dar mais um pouquinho para vocês do meu poder. E depois mais um pouquinho. E ele foi começando a dar as parcelas, não é só entrada, é feito de parcelas também. Então foi parcelado com eles, até o momento que não foi insustentável o ambiente de uma igreja batista tradicional, com o despertar do Espírito Santo pentecostal na vida de 2 jovens. Sabe como é que foi na prática? Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas é a realidade. Durante uma reunião eles foram expulsos, mas assim, expulso fisicamente. Porque o poder de Deus caiu naquele local, o Espírito Santo fez, começou a língua, começou a coisa. Quando eles viram, não, isso aqui já não dá aqui, pegaram, expulsaram eles da igreja, com um grupo de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que não ficaram só no selo, foram também mergulhar. Aí pegaram e colocaram para fora. Eu liguei para minha mãe só para confirmar: mãe, quantas pessoas foram expulsas? E começaram o primeiro culto na casa de Celina de Albuquerque. Ela falou: 18 pessoas, mais Daniel Berg e Gunnar Wingren, 20 ao todo. Então eles começaram cheios do Espírito Santo, com uma porção maior, 20 pessoas numa célula, num culto caseiro. Hoje, só no Brasil, nós somos 25 milhões de assembleanos. Célula top, hein? De 20 para 25 milhões. Pensa num povo assembleano. Assembleano não sabe trabalhar com célula. Meu irmão, a gente multiplicou de 20 para 25 milhões. Você sabe que 25 milhões é quase 3 vezes a população da Suécia, o país de onde eles vieram? Só no Brasil, Bolívia, Peru, todos esses locais foram alcançados com missionários que ganharam, foram batizados com o Espírito Santo. Aqui no Brasil, o que eu estou falando eles entenderam o nível do potencial deles, e eles foram querer tudo. Mas pastor, como é que foi isso então? Rebelião, excluídos, expulsos, é assim que Deus começa? Não. Quando o pastor Samuel foi pregar naquela igreja, ele falou assim: sabe o que aconteceu? Para os missionários saírem da igreja e começar a Assembleia de Deus, Deus teve que fazer um parto induzido. Porque se o feto fica na barriga da mãe e já está pronto para desempenhar o seu potencial, mas não sai,
o feto morre, infecciona e a mãe morre junto. É ou não é? Pergunta para qualquer cirurgião. Os dois morrem juntos. Então, na presciência, no entendimento de Deus, ele fala: eu vou injetar, aleluia, eu vou colocar uma injeção de espírito, porque o potencial desses rapazes, o que tem dentro deles é tão extraordinário, que eles não podem ficar dentro do útero da mãe. Então quando eles saem, começam com 20, depois multiplica, somos 25 milhões, continuamos crescendo, alcançamos o mundo. João Vera Pellegrino é alcançado também por essa chama, por essa tocha. Começa a Assembleia de Deus em São José dos Campos, que completa 81 anos, 180 igrejas, 20 mil membros e pessoas que também professam e são cheios. Se ele fez isso com 2, o que ele não pode fazer com 20 mil aqui? Pastor, qual a diferença? É porque eles não ficavam se comparando com ninguém. Eles entenderam qual é a minha porção e eu quero alcançar o meu potencial. Se cada um de nós pararmos de olhar para o lado, começar a olhar, meu irmão, o que Deus me deu mesmo? Eu vou fazer isso no ambiente da minha igreja. Porque potencial nunca nasceu para permanecer como potencial. Potencial tem que ser realidade. Sabe aquelas pessoas, esse cara tinha um potencial. Potencial por potencial não muda nada. O que Deus está falando é, você tem que, e eu vou induzir um parto, para você colocar para fora o potencial. Deus vai dar luz para o potencial de muita gente aqui essa noite e durante este mês. A coisa mais frustrante é ter um potencial que não é realizado, que não sai na vida das pessoas. Então eu aprendo que tudo que Deus quer fazer, Ele já colocou dentro da gente. Quem tem o Espírito Santo aí? Tudo que você precisa já está dentro de você. Pastor, por que eu não alcanço, eu não entendo? É porque não adianta ter, você tem que conhecer. É isso que Paulo está falando. Não adianta ter o Espírito Santo e não saber todas as ferramentas, as possibilidades, tudo aquilo que o Espírito Santo pode fornecer para você. Porque Deus vem fazendo assim desde o início, desde Adão. Porque Deus cria Adão, Deus sopra na terra, e da terra Ele extrai Adão. De Adão ele extrai Eva, de Adão e Eva ele extrai uma família, da família ele extrai um povo, do povo ele escolhe Abraão, faz uma aliança com Abraão, de Abraão ele extrai Isaac e Jacó, de Jacó ele extrai Israel, de Israel ele extrai a linhagem de Davi, da linhagem de Davi ele extrai a raiz de Davi, que é Jesus, da raiz de Davi veio uma igreja, e da igreja veio um reino. Você está entendendo? Tudo que você precisa para o reino crescer já está dentro de você. O que é, pastor? O Espírito Santo de Deus. Peça do Espírito Santo essa noite. Eu quero tudo. Eu não quero só o selo. Eu quero mergulhar. Eu quero mais. Eu quero cura. Eu quero libertação. Eu quero ser batizado. Eu acho que hoje é noite de batismo com o Espírito Santo, ou pelo menos de renovo com o Espírito Santo aqui nesse local. Deus tem que arrancar o teu potencial essa noite. Hoje é noite de parto induzido. Hoje é noite de revestimento do Espírito Santo. Hoje é noite de batismo com o Espírito Santo. E é o que Paulo está orando quando ele escreve. Ele fala do Espírito Santo, ele fala, gente, não é brinquedo. Não sei se vocês entenderam o tamanho do potencial que vocês como igreja, porque o Espírito Santo vem aqui, habita, a gente não entende ainda tudo aquilo que o Espírito Santo pode oferecer para a gente. A obra principal é a salvação, amém. Mas não se contente só com a salvação, não. Tem poder, tem sabedoria, tem dom. Não é só pular, não é só rodopiar, não é só falar língua, é também, mas tem mais do que isso. Tem entendimento, tem conhecimento, tem revelação. É tanta coisa que existe nesse Espírito, para a gente pensar que ele só vai atuar de um jeito, se ele só vai atuar de outro jeito. Não se conforme apenas com o selo, é maravilhoso, mas Paulo está falando, isso aqui é só garantia. Receba o restante das parcelas em nome de Jesus. É o que ele está falando. Você pode ficar de pé, que eu já estou estourando todo o meu tempo aqui, meu Deus do céu. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia.